Retornamos no terceiro bloco do Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, entrevistando hoje a doutora Maria da Graça, dermatologista de excelência e professora da nossa querida Faculdade de Medicina de Campos. Graça, desculpe me chamar assim, somos colegas. Qual o horário melhor para se expor ao sol? Por quanto tempo nós podemos nos expor ao sol? E depois dessas duas questões, nos fale um pouco, porque é importante que os nossos telespectadores tenham conhecimento se funciona ou não o protetor solar e como devemos usá-lo. Olha, César, essa pergunta é muito importante, porque a questão do horário do sol, né, se nós pensarmos assim, se eu tiver condição de estar protegida e eficientemente protegida, de uma forma eficaz, eu poderia dizer, não, você pode ir ao sol, né, ficar quanto quiser e tal. Mas a gente sabe que isso não é possível diante, né, assim, de uma grande maioria da população. É preciso que esteja protegido e corretamente protegido. Então, a gente diz o que se aprende, o que se estuda e o que se sabe é que a gente deve evitar a exposição ao sol no horário de 10 até as 16 horas. Isso é muito importante. Vou pedir a Graça que repita, para que todos prestem atenção. Quando não se deve expor demasiadamente ao sol? Em que horário, Nesse Graça? horário, de 10 às 16 horas. Ótimo. Agora, nós temos que lembrar também que no horário quando entra o verão, esse horário muda. Então, 10 horas ainda são 9, né? E 16 ainda, na verdade, 15. Então, a gente também tem que se adaptar a esse horário de verão. Obviamente que nesse horário há necessidade extrema de que esteja fazendo uso de um filtro solar potente, no sentido de que realmente proteja. A gente pode até falar um pouquinho também, daqui a pouco, a respeito dessa questão do fator de proteção, não é? Então, e quando você não consegue usar esse filtro da maneira adequada, ou porque você não tem recurso para adquirir, você deve procurar ficar em lugares de sombra, usar determinadas vestimentas. Estou falando até isso em relação aos trabalhadores que precisam de estar expostos, né? Porque, obviamente, que uma vestimenta, ela vai funcionar naquelas áreas que ela cobre como um filtro, vamos dizer assim, vai impedir que o sol atinja a pele para causar lesão, né? Isso a gente sabe que acontece. Até você me perguntou ainda há pouco sobre a questão dessas roupas que estão usando. Eu acho que eu não gostaria de entrar tanto nesse detalhe aprofundado de saber por que acontece que não seja só essa questão do mecânico. Eu acho que ainda não responderia muito sobre isso. A questão do filtro que a gente tem visto e estudado bastante, disse que um filtro bom é um filtro que tenha um fator de proteção de 30, que ele é capaz de proteger a maioria das pessoas. Aí a gente também tem que recordar que determinadas pessoas têm situações, por exemplo, de extrema sensibilidade ao sol, como inclusive algumas doenças, como lúpus eritematoso. Claro. Tem pessoas que têm uma doença de pele chamada uma erupção polimórfica à luz, que existe uma sensibilidade. As pessoas que têm perda, né, de pigmento, como os albinos, são pessoas que vão necessitar de um filtro muito maior, porque o tempo que ele fica no sol para ele fazer um eritema é muito menor do que os outros que já têm uma quantidade de melanina, não é? E esse filtro ele deve ser replicado de 2 em 2 horas, se você estiver exposto, por exemplo, à atmosfera, né? Vamos supor, eu estou fora de um ambiente fechado, exposto ao sol, e sobretudo se você estiver em ambiente que você pudesse estar com muita sudorese, se banhando frequentemente, esse cuidado, esse tempo, ele deve ser diminuído, você deve reaplicar com frequência maior. Graça, assim que no mar, por exemplo, os surfistas, não basta ser de 2 em 2 horas, tem que ser de menos tempo? Não, mas acontece que talvez, existem alguns filtros que protegem um pouco mais. Em que sentido? Ele é mais resistente à água. Mas eu não acredito muito que ele ofereça uma vamos dizer assim, que ele não vá sair em tão pouco tempo. Deve reaplicar. Deve se reaplicar. Deve se reaplicar. E nunca esquecer, né, principalmente nos homens, né,
que tem que aplicar na face, na orelha, né? Uma área que as pessoas esquecem muito de fazer a aplicação, na região cervical, na região do pescoço, né? Porque fica o foco muito na região daqui da face, claro. Né? Mas lembrar também que há uma necessidade extrema que essas outras áreas, braços, né? Dorso das mãos, dorso dos pés, até mesmo você com vestimentas, né? De calças mais longas, o dorso do pé também fica muito exposto. Toda né? a área exposta? Toda a área exposta. Aplicar o protetor solar, o protetor 30 solar. ou mais? Ou mais. Eu acho também que não temos que criar essa questão assim de achar que o filtro de 100 ele vai ser tão melhor, porque isso depende muito da cor da pele. Da cor da né? pele, claro. Quanto mais claro, obviamente que você deve usar às vezes um filtro maior. E a necessidade de reaplicação, eu acho que ela é fundamental. E obviamente que sim, hoje você diagnostica bastante o câncer de pele, porque aproximadamente há 20 anos o Brasil, né, já foi instituído, inclusive por um professor, que a gente tem que sempre lembrar o nome dele, o professor Jarbas Porto, que era o titular da dermatologia da UERJ, que foi ele a pessoa que implantou a campanha de prevenção de câncer de pele no Brasil. Já existe isso, onde uma vez no ano, como as outras áreas da saúde hoje também faz, né, um dia que a gente para atender a população, no sentido tanto da prevenção secundária, que é examinar e identificar, como também levar instrução e informações para as pessoas acerca da melhor maneira de se proteger, isso que a gente falou do horário, que deve se expor ao sol, não é isso? A necessidade do filtro solar constante, levar essa informação para as crianças, adolescentes e jovens é fundamental, porque há ainda uma possibilidade dela mudar, né, os seus hábitos, entendeu? E não adquirir determinados hábitos que depois ficarão difíceis de serem modificados, né, e alterados no decorrer da sua vida. Perfeito. Em Campos, nós temos tido campanha regularmente, Graça? Anualmente, a Faculdade de Medicina, né, e outros dermatologistas que não são professores da faculdade, eles colaboram com esse dia da campanha nacional. Isso é muito importante. Em geral, ela ocorre sempre no Álvaro Alvim, ela existe, e quando possível, né, e de acordo com o número dos participantes de cada ano, e os alunos também colaboram com a gente, claro. Principalmente aqueles alunos que já fizeram ou passaram pela disciplina de dermatologia, colaboram no sentido de estar presente para atender as pessoas que comparecem para serem examinadas. Então, sempre no Álvaro Alvim ou em outro hospital, como a HGG. Já teve um ano, que foi há mais ou menos 2 anos atrás, que eu tive a oportunidade de participar. Existe um tour, uma unidade móvel, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que eles percorrem o Brasil inteiro. E esse ano, aí, há 2 anos aproximadamente, eles me pediram se a gente podia receber aqui em Campos. E eu fui com Graça Abreu, os alunos, os residentes também. A gente foi para Farol, lá na Colônia dos Pescadores, e fomos também no Terminal Pesqueiro. Ficamos 2 dias naquela região, né? E foi um atendimento bem significativo e tivemos a oportunidade de detectar, não muito, né, obviamente, mas alguns casos de câncer foram diagnosticados naquele período e encaminhados, obviamente, né, para fazer biópsia, né, e confirmar claro. Essa suspeita diagnóstica. Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é o seguinte, e eu gostaria muito de falar sobre isso, que não só o dermatologista tem essa responsabilidade, porque é o médico que cuida da pele. Eu acho que todos os médicos poderiam estar absorvendo isso também, os clínicos, né, porque tem relatos de em torno de uns 70% de casos de câncer que são diagnosticados não por cancerologistas, por outros médicos. E também lembrar de profissionais da área de saúde que que cuidam diretamente do corpo humano. Profissionais como enfermeiros, como fisioterapeutas, profissionais das atividades físicas, que são os educadores físicos. Os educadores físicos, eles têm um contato com as pessoas e diretamente lidam com o corpo humano, não é? Então, e essas lesões de câncer de pele, como elas estão na pele, elas são facilmente visíveis.
não é isso? E esses profissionais também deveriam receber esse tipo de informação e de conhecimento, não que ele vá tratar, mas ele vai poder olhar, identificar e encaminhar. Então, eu acho que é um serviço, é uma atividade que envolve não só o dermatologista, mas os demais profissionais da área de saúde que têm esse contato com o corpo humano. Encerramos aqui o nosso terceiro bloco, tendo entrevistado a doutora Maria da Graça, que nos trouxe excelentes esclarecimentos sobre câncer de pele. Muitíssimo obrigado por sua presença, por ter estado aqui conosco. E encerramos o nosso terceiro bloco do Mais Saúde, o programa Saúde da Terceira Via.